Conexão Entrevista. Conexão Jornalismo vai conversar com o historiador Milton Teixeira. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre os trilhos, dos bondes que ainda existem na cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde, Chandra. Boa tarde, ouvintes. Outro dia eu estava descendo ali na Novo Rio, voltando de viagem, e olhei pro chão, na baia, dentro da baia do ônibus, tinham trilhos, Exato. E eu fui pesquisar e vi que ali passavam trenzinhos no porto, os bondes, os antigos bondes. Eu queria que o senhor explicasse pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, na zona portuária nós tínhamos trens e bondes. É mais provável que você esteja se referindo aos bondes, porque os trilhos do trem eles têm uma configuração diferente e quando você desativa uma linha, eles têm de ser removidos. Agora, quanto ao bonde, não. Como o trilho do bonde ele é enterrado no chão, então geralmente ele foi deixado para trás. Quando os bondes começaram a ser extintos, em novembro de 1963, quando eles foram estadualizados, antes eles pertenciam a Rio de Janeiro Tramway Light and Power, as linhas de bondes abarcavam praticamente todos os bairros da cidade, servindo Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, e a coisa chegava a um extremo, por exemplo, eu que moro em Botafogo, do bonde passar em várias ruas paralelas, você podia escolher assim, em que bonde pegar e saltar praticamente na porta da sua casa. Então a quantidade e a qualidade, era um transporte barato, era um transporte elétrico, não poluente. Agora, realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Light deixou de investir no sistema, então os bondes que circulavam nos anos 60 ainda eram aqueles bondes de 1930, 1920. O governo do estado da Guanabara, na época, o governador Carlos Lacerda, queria controlar os transportes coletivos, queria criar a Companhia de Transportes Coletivos, CTC, entrou em negociações com a Light e comprou a concessão em 63 e praticamente ele acabou com todos os bondes. A maioria deles foi destruída, muitos foram levados para a Ponta do Caju, fez-se ali uma grande fogueira deles, alguns foram vendidos a museus norte-americanos. Os americanos compraram 18 bondes nossos, alguns deles do iniciozinho do século XX, outros foram postos em praças públicas para enfeitar, onde tiveram um fim triste. Alguns foram dados de presente, tem uma escola em Jacarepaguá, que eu me lembro que tem um bonde dentro, mas a maioria deles foi destruída. E os trilhos ficaram para trás, durante muito tempo ficaram expostos, mas com o recapeamento das ruas eles acabaram escondidos. De quando em vez, quando se faz uma obra, Rio Cidade foi famoso nisso, a gente olhava assim as obras, via lá os trilhos, os dormentes, isso vive sendo encontrado. Eu mesmo agora passei pelo Catete, tinham lá vários trilhos assim, geralmente eles datam do início do século XX. E se um dia o Rio de Janeiro voltar a ter bondes, eu boto uma interrogação muito grande nisso, não vai se aproveitar nenhum deles. Eles estão de tal forma enferrujados e danificados que vai ter que tirar tudo, vai ter que vender como sucata, dissolver e colocar novos, porque os que estão lá já estão abandonados há muito tempo, já estão deformados, já estão enferrujados, não há como aproveitá-los.